Colunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. Jorge Fonseca, integrante da Comissão de Emancipação e prefeito do município por 2 vezes, entre 2005 e 2012, fala da emancipação política administrativa do balneário como uma mobilização social, devido à condição de Pinhal ser um distrito sempre deixado para trás, conforme os interesses da cidade-mãe da época. Como foi o processo de emancipação do Balneário Pinhal? Bom, primeiro eu vou tirar a máscara para poder falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Quando a gente se reporta a esse, digamos, um processo todo que foi a mobilização comunitária desta cidade com relação à emancipação política e administrativa, a gente tem que voltar lá nos idos de 1994, aonde um grupo de pessoas, comerciantes, muitos amigos, pessoas com interesse comum na cidade, lideranças, sem nenhum aspecto vislumbrando questões políticas, nada. Pessoas se mobilizaram em função de alguma coisa que era muito maior do que qualquer resolutividade lá na frente. O que era e o que motivou? Nós éramos naquela época vinculados à prefeitura de Cidreira, e como isso já vinha acontecendo de Tramandaí para Cidreira, de Cidreira depois na emancipação, Magistério e Balneário Pinhal eram os últimos elos desta cadeia litorânea, porque Palmares, que então já pertencia a Palmares, já tinha uma situação definida, e nós vivíamos esse suposto marasmo de situações onde as coisas eram muito difíceis aqui e queríamos, por exemplo, sair desse imobilismo que era sempre a sobra de todo o processo. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo vai entender isso que eu estou dizendo. Tudo o que acontecia, nós éramos os últimos. Tudo o que acontecia era o que sobrava. Tudo o que acontecia era o resto das coisas que eventualmente ficavam aqui. Por quê? Porque as prioridades primeiro foram Tramandaí, depois a prioridade era Cidreira, e os distritos, como não deveria ser, mas como acontece muitas vezes, os distritos têm essa dificuldade. E para nós foi assim. Se eu tivesse que te dizer, nominar aqui quem foram todas as pessoas, talvez eu cometeria o deslize de esquecer alguém. Mas eu posso te dizer como é que eu entrei nesse processo e como é que foi o caso pessoal. O cidadão hoje, Jorge Fonseca, como é que naquele momento foi suscitado a participar de alguma coisa. Dentro desse contexto, porque eu era um comerciante da cidade, lá de Magistério, eu tinha um supermercado na época, meu pai era um outro comerciante que tinha outros comércios, e vivíamos muito com esta realidade. Tínhamos uma realidade de muitas participações comunitárias, muitas vezes quando queríamos as coisas, nos mobilizávamos comunitariamente já, para poder resolver essas questões, já que o poder público nem sempre nos aquinhoava com as soluções, e isso já era quase que uma tradição já das nossas atividades. E um dia, eu não consigo te precisar se foi perto de final de ano, eu estava no meu comércio e chegou, na época, o cidadão, o Cleiton Porto, que era alguém aí que foi depois da rádio comunitária e tudo, e o Cleiton foi o cidadão que bateu na minha porta naquele dia e me fez o convite. Jorge, nós estamos realizando uma reunião para futura mobilização para emancipar o nosso distrito e queríamos a tua participação. Eu era muito arredio com as questões políticas, meu universo de vida durante toda a minha existência foi com a minha família, trabalhando e tudo, e eu não tinha nenhum viés político, nenhuma determinação nesse sentido, mas aquela situação comunitária, aquele insight de que seria uma oportunidade de nós podermos sair daquela situação que era tão desconfortante e tão abandonada. Pois isso foi o que me mobilizou a vir na casa do Cleiton
para participar de uma reunião. E, para minha surpresa, chegando lá nessa reunião, eram muitas as lideranças municipais, nem eu digo liderança porque ninguém tinha expressão como líder de nada, mas eram comerciantes, eram profissionais liberais, eram médicos, arquitetos, donos de comércio, donos de restaurante, eu era dono do mercado, professores, casais, pessoas que tinham interesses, alguns veranistas que tinham já esse intuito também. E esse processo de construção foi a partir disso. Uma reunião, uma mobilização, criação de uma comissão permanente que elencou passos nesse processo. E aí sim, com essa ideia, tipo assim, acendeu a chama de um processo lento, demorado, que necessitou aí interações que a gente vai poder talvez te dizer algumas aí ao longo dessa nossa conversa, que nos encaminharam para essa situação. Ali foi o nascedouro, ali foi o momento onde a comunidade disse assim: vamos trabalhar para. Não sabíamos legalmente os contextos, não sabíamos da resolução, não sabíamos se íamos ter apoio, não tínhamos cartas marcadas, não tínhamos acertos com lideranças. Nós queríamos a nossa liberdade e a nossa possibilidade de emergir nesse processo aí, de sermos sempre os últimos. Esse é o maior, se alguém tivesse que pensar qual foi o conteúdo do processo emancipatório, foi essa origem. A tentativa desse grupo heterogêneo de pessoas aí que eu fiz a menção, trabalhar na direção de proporcionar alguma coisa nova, alguma coisa que fosse melhorar os dias e melhorar as nossas perspectivas. Essa é a essência do movimento emancipatório de Balneário Pinhal. Aí, se tu perguntares, nós temos N saídas, N possibilidades, tivemos muitos vieses nesse contexto, mas aí é caso a caso, situação a situação, andamentos, formas e tudo, todas as pessoas que ajudaram, todos os envolvimentos, que são muito ricos de detalhes e muito importantes para nos dar aí esse embasamento do que foi o movimento de sucesso do processo de emancipação de Pinhal, que depois veio a ter o nome de Balneário Pinhal. Nesses 25 anos, como é que tu vê o processo de desenvolvimento, de evolução da cidade? Eu sou uma das pessoas que acreditou nesse processo, tá? Que quando não foi a minha ideia, eu não tive a pretensão de ser o criador desse movimento, mas quando me integrei e quando comecei a me envolver com isso, entendi que era uma situação muito pertinente. E aí também coloquei esforços e fiz. Passei a acreditar conforme foram as tratativas, conforme foram os andamentos, conforme foram os passos. E hoje, atualidade, com toda a história que já ficou ao longo desses 26 anos, eu te diria que foi um movimento extremamente resolutivo, de forma positiva, com resultados palpáveis aí a qualquer que seja o crivo que se faça, com todos os vieses presentes de crescimento, de desenvolvimento, de mudança de perfil, de atenção, nivelação de fatores de cidadania, criação de vínculos, sensação de pertencimento das pessoas. Poderíamos aí falar sobre todas essas variáveis que foram variáveis incorporadas. Eu não vislumbro, e aí com certeza te digo isso com bastante tranquilidade, independente de hoje já não ser mais um agente da cena, mas te digo assim, faria de novo, trabalharia com o mesmo esforço, acreditaria no processo novamente, porque foram situações pontuais. Foi um marco divisório para os nossos interesses como cidade, nos nossos interesses como comunidade, como região do litoral norte do Rio Grande do Sul, como perspectiva para viabilizar um pedaço de chão que foi tão abandonado. Então, sobre todos esses aspectos, eu ressalto como positivo. Hoje, quando a gente faz uma visualização, se caberia novamente processos de emancipação política ao longo desse Rio Grande,
eu te diria que teríamos que ter muito cuidado com as distorções, com as capacidades, se pode, se não pode, se tem viabilidade ou não tem. Então isso é uma análise, talvez seja a análise até hoje que se faz da negativa de que novos processos emancipatórios aconteçam. Houve um break nisso aí, para que as pessoas pudessem segurar, porque daí também proliferou situações que não se justificavam, localidades que não tinham toda aquela potencialidade, mas enfim. Aqui no nosso caso, extremamente viável, e acredito que isso deva ser a opinião de todas as pessoas que já conheciam o processo, viveram, os veranistas da época, todo mundo que participou disso. Talvez as pessoas que hoje chegam sem conhecer esta história toda, talvez nem tenham a dimensão do que aconteceu, que movimento foi esse. Por isso, muitas vezes, importante o resgate, importante as falas, importante a materialização disso, porque querendo ou não foi a história desta cidade. Como é que tu vê o futuro do balneário? Eu como agente político, eu fiz parte, né, com um grande grupo, fiz parte com profissionais, fiz parte com um grupo de servidores, de uma etapa desse crescimento aí. Não preciso aqui vir dizer de tudo aquilo que foi realizado, é domínio público, tudo aquilo que se acrescentou. A minha visão política do processo existente, eu sou um pouco crítico de alguns desdobramentos, mas acredito que não cabe também, quando a gente fala de perspectiva, quando a gente resgata documentos, que nem estamos fazendo agora, resgatando falas e tudo, eu querer descer aí as minúcias dos processos políticos envolvidos, dos estágios, de uma suposta estagnação ou não, enfim, tudo aquilo. Eu acredito nas coisas boas que são feitas. Todos os que estão à frente dos governos, normalmente, devem estar imbuídos de boas situações. Eu acredito que lá no início o prefeito Furini deu as contribuições, depois eu consegui também dar as minhas, o prefeito Palharim deu, e agora a gestão atual que aí está, por todas as formas, métodos, situações, existe parcela, né, e tecnicamente estão habilitados aí ao processo, e de certa forma acredito que no final de todo o seu trabalho também existirão situações positivas a serem computadas. Alguma situação bucólica desses encontros que eram feitos ali no Furini? Pois é. Quando tu me pergunta e a memória volta, né, nesse tempo, algumas situações bem pontuais e bem características, né, do que foi esse movimento. Quando eu comecei a falar que era um movimento que envolveu processos de que trazia no seu bojo comunidade veranista, moradores, os nativos, os comerciantes, casais, profissionais liberais, pessoas que tinham interesse nessa comunidade aqui, nos dá aí margem a lembrar, né? O prefeito Furini, uma vez, numa fala lá descontraída, ele dizia que se formos buscar pela história, e sem pretensões nenhuma, se formos buscar pela história, quase todas as grandes realizações nasceram ou se perpetuaram muitas vezes ao redor de uma mesa, e atrás talvez também de uma comida, e atrás de algumas falas, e algumas falas significativas e encontros de pessoas. Pois não. Essa emancipação, ela tem muito, mas muito da sua história naquelas mesas lá do restaurante Gabriela, do antigo Bar Pinos aqui no Pinhal, na primeira reunião na casa do Cleiton Porto e depois na SAP, que foram os nascedouros, foram os locais aonde esta semente vicejou. Se eu não me engano, eram as quartas-feiras que nos reuníamos no Gabriela, periodicamente. Às quartas-feiras nós tínhamos um encontro. 13, 14 pessoas, mais ou menos, nesse grupo, se encontravam ali, e nós fazíamos as nossas pautas. A pauta de ir a Porto Alegre na Assembleia, a pauta de caminhar no mato aí para fazer o mapa, Valdir Franco, Furini. Nós éramos comerciantes, iniciativas do comércio, para que o comércio pudesse fomentar a ideia.
falas com os veranistas, eventos em Porto Alegre realizados de extremo sucesso pelas nossas esposas, amigas, veranistas que se mobilizavam e nos ajudavam nessa situação. Enfim, envolvimento, é isso, talvez, falou bucólico, né? Questões de sentimento, pertencimento. A professora Maria Faistauro às vezes diz assim, o sentimento de pertencimento de uma comunidade, ele é tudo, né? Nós aprendemos a gostar dessa cidade, dessa terra, muitas vezes muitos de nós estivéssemos já há muito mais tempo, mas a coisa se tornou forte foi a partir daí. Porque querendo ou não, as coisas foram criadas desta forma, foram colocadas pedacinho por pedacinho, alinhadas situações. Veja bem, de uma reunião, de um convite para uma reunião, até a eleição que criou a primeira gestão do município, isso implica 94, 95, 96, para que em 1º de janeiro de 1997 nós tivéssemos então o início do município, como assim se diz. Um município totalmente sem estrutura, começar do zero. Se alguém quisesse entender como é que Pinhal nasceu administrativamente, se lembre que, imagine um prédio vazio, criado umas estruturas, uns biombos de madeira, uma máquina calcular de um computador emprestado de outro, um formulário contínuo com uma caixa onde tinha o cadastro da outra cidade que foi emprestado, pessoas que se dignaram a vir trabalhar 3 meses antes de graça para criar isso, cidadãos que ajudaram, profissionais liberais que deram contribuição fora dos seus horários, servidores públicos municipais do outro município que deram contribuição, seus esforços, trabalhar. Se alguém... Parece-me que aos dias de hoje isso seria quase que inadmissível, pela natureza, pela característica, pelo despreendimento, pela vontade. E aí nasce esse sentimento que eu te digo, que é o do pertencimento, é o que somos imbuídos, talvez todos hoje, de termos esse amor por Balneário Pinhal, nesse contexto todo que foi construído. Balneário Pinhal nasceu, foi elaborado, foi pensado, foi discutido, até chegarmos às raias da primeira eleição, nas mesas do restaurante Gabriela, naqueles invernos terríveis lá de 1994, aonde a praia era muito menor que é hoje, muitas vezes luzes apagadas, só lá uma luz naquela mesa, e nós estávamos lá, num processo de construção permanente, para termos hoje aquilo que temos, que se ainda requer uma série de situações, que ainda temos demandas e tudo, mas demonstra esse processo de construção. Eu não consigo te dizer um termo aqui, mas é uma história muito linda. É uma história de dedicação de muita gente, é uma história de construção coletiva, é uma história de doação, porque lá nos primórdios, eu te asseguro com tranquilidade, os sentimentos que hoje existem, das disputas, das divisões que aconteceram ao longo do tempo, isso nada tinha. Lá nós tínhamos um ideal só. O ideal era que a nossa cidade acontecesse, que nós tivéssemos possibilidades. Ninguém gestionando para si, mas nós queríamos ser melhores, nós queríamos ser maiores, nós queríamos deixar de ser o resto, nós queríamos deixar de ser os últimos, nós queríamos ter universo de melhorias, nós víamos melhorias em tantos lugares, por que aqui não iria melhorar e nós teríamos essas condições? E alguém, e pessoas, e grupos, e segmentos se mobilizaram para que acontecesse. E aí, é daí que nasce a nossa querida Balneário Pinhal. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook, exercite o seu direito de cidadão. Nunes Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.